Sou eu. Brincadeira. Nós temos a Mônica, a tia Mônica do Kids, que também é professora. Eu vou deixar ela se apresentar, mas hoje ela vai trazer uma aula bem legal para a gente. Antes dela começar, eu só queria fechar o tema da semana passada, né, que a gente falou sobre a salvação. Queria perguntar, antes de passar para ela, se vocês ficaram com alguma dúvida e se vocês conseguiram responder aquelas questões da apostila. Todos fizeram? Conseguiram? Tiveram alguma dúvida? Compartilhem, por favor. Eu não consegui assistir a aula semana passada e acabei tendo uma semana meio corrida. E assim, eu queria dar um tempo para assistir. Eu não consegui ainda, mas eu vou assistir. Tá joia, Selma. Tá bom, Selma. Fica gravado, então depois você assiste com calma, tá bom? Tá bom. E os demais conseguiram acompanhar as perguntinhas na apostila? Aí, pessoal, eu sou o mesmo caso, semana passada eu não consegui. Semana passada eu não consegui entrar na aula, aí eu tô esperando só um tempinho mais calmo para mim entrar e assistir e ver direitinho, porque eu tô na loucura de trabalho, confeitaria e tudo mais. Tá bom, Jenny, você assiste depois com calma, e aí no fim do curso, a gente dá uma revisão, né, com essas aulas que perderam, a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Mas depois você assiste com calma, então. Porque ficou gravada a aula e tem a apostila para dar uma estudada, tem os slides que eu passei, que a gente passou lá para dar uma estudada também, tá? Estão vendo, né, Nath? Tá vendo a tela aí, né, Nath? Para vocês. Oi, João. Tá vendo a tela? Estou vendo, sim. Aí tem dois questionários, viu, galera? Tem esse aqui da Bíblia, né? Pode falar, Jorge, pode falar, fica à vontade, querido. Quem quiser também escrever no chat, galera, se não puder falar, fica à vontade também, tá? Se puder falar é legal, né? Que aí o professor fica mais feliz, né? Mas... Aí, aqui é o questionário, né, Nath? Ó, a gente não vai responder aqui, né? Mas o que Jesus é para você? Com tudo que aprendemos, como faço para ter Ele como Senhor e Salvador? Olha que legal, né, gente? Então, quem aqui teve uma experiência marcante com a conversão, você pode pôr aqui, né? Como é que foi que você recebeu Jesus? Aqui a gente indicou um texto, Romanos 10, para você ler lá o que diz. Tem uma frase, tem uns dois... de hoje. Ah, legal, legal. E aí, como posso ter certeza da volta de Jesus? Bem legal. Quem sabe a gente está até pensando em trazer uma aula só sobre isso, né, Nath? Só sobre a volta de Jesus. Quem sabe aí, né? Já demos um curso sobre isso inteiro, viu, pessoal? De escatologia. Talvez ele volta aí. Escatologia 2. A expectativa após o corona, hein, gente? E Jesus veio para salvar quem? Olha que legal, né? Então tem essas perguntas aqui. E aí, Nath, só dando uma dica aí, gente, pessoal, a organização do tempo, ela é essencial para tudo que a gente faz, tá? A gente sabe que está super corrido aí para todo mundo, né? Mas, assim, tentem olhar para a agenda de vocês e ver o que vocês podem fazer. Talvez acordar mais cedo, talvez usar uns 15 minutinhos no horário de almoço, talvez ler no ônibus. Tenta olhar para o seu dia e ver o que vocês conseguem fazer. O curso, gente, ele traz um impacto maior se você tiver um pequeno contato com aquele conteúdo todos os dias. Gente, nem que seja 10 minutinhos. Aquela folheada, sabe? Aquela uma página que você lê. Se você fizer isso todos os dias, o seu cérebro guarda melhor o aprendizado. Como é que funciona? Se você passar, assim, uns 15 dias, 20 dias, sem ter nenhum contato com o tema, certeza que você vai esquecer tudo. A pregação do mês passado. Você lembra que o irmão Geraldo pregou em janeiro? Você não vai lembrar. Você lembra do pequeno grupo que teve lá no mês passado? Gente, se você não anotar, você não vai lembrar. A não ser que te marque muito. O que nos ajuda a vencer isso? É anotar e ter esses 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Se você conseguir achar uma hora,
Perfeito, você está abençoadíssimo, né? Mas é alguma dica que a gente dá para a gente conseguir estudar um pouquinho, porque é corrido mesmo, eu super entendo isso daí, mas eu espero que Deus vai dar sabedoria para isso. Alguém quer falar? Compartilhar? Então, Nath, acho que eu vou colocar o slide. Você vai querer fechar o tema de salvação ou a gente já vai para Jesus? O que você acha? A gente, como tem bastante gente que não está participando, acho que a gente também passou um pouquinho já o horário, vamos passar para a Mônica. Aí, durante a semana, a gente vai dividindo ali no grupo, mandando as questões, pedindo para o pessoal e falando o que tem aprendido e compartilhando com a gente. Perfeito, perfeito. Gente, vamos usar o grupo do Zap, tá bom? Essa semana, a Nath e eu, a gente vai fazer lá algumas enquetes aí diárias com vocês sobre esses temas que já aprendemos, tá bom? Eu deixei aqui gravando, tá gravando. E aí, Mônica, você se apresenta, tá bom? Se apresenta para a galera, fala sua formação teológica bíblica, fala o que você quiser. E aí, a gente vai passando aqui os slides, tá bom? Deus te abençoe. Boa aula, gente. Estou por aqui, hein? Amém. Bom dia a todos. Meu nome é Mônica. Eu trabalho no Ministério Kids da Igreja Louvor e Adoração. Já tem bastante tempo, né? Acho que tem uns 9 anos, por aí. E acho que eu não conheço a carinha de vocês ainda. Eu vi a Jennifer agora, né? Muito prazer. Eu também fiz educação cristã pela Igreja Batista Betel, que fica ali em Santana, uma igreja enorme. Eles dão muitos cursos ali, né? Então eu fiz 2 anos e meio de curso lá. E eu atuo, né, hoje, além de com as crianças também, na diretoria da igreja e tal. Vocês vão me ver sempre por ali, fazendo alguma coisinha. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Mônica, estamos. Ah, então tá bom, porque ficou tão parado, parecia que eu tava... Se eu falar muito rápido, tá, gente? Vocês podem dar uma brecada, tá? Então, assim, ó, vai ser uma aula, mas eu gostaria que vocês pudessem participar, tá? A aula de hoje, a gente vai conhecer Jesus, né? Porque quando nós aceitamos Jesus, a gente não sabe, né? Aceito Jesus, Jesus é meu salvador, tá? Mas quem é esse Jesus? Então, eu vou ler essa introdução que está aqui na apostila, que é bem interessante. Então, vai ter partes que eu vou falar na apostila e vai ter partes que eu vou falar que não estarão aqui, mas a gente vai interagindo, tá bom? Então, prazer a todos e espero que a gente aprenda muito hoje juntos, tá bom? Então, aqui na apostila tem a aula Conhecendo Jesus, né? Vocês podem já abrir aí. E a introdução, ela fala assim: ao refletirmos sobre a nossa fé e sobre o Deus que servimos, é sempre muito especial quando estudamos e aprendemos sobre o autor da nossa salvação, aquele que entregou a sua vida por amor a nós. Quando falamos em cristologia, estamos falando do estudo sobre Jesus, sua natureza, seus atributos divinos e como este conhecimento pode ser aplicado no nosso relacionamento e serviço a Cristo. Jesus é o Filho de Deus e, conhecendo mais sobre a pessoa de Jesus, temos uma fé firmada e teremos o prazer de desfrutarmos a sua amizade por todos os dias, até quando, naquele maravilhoso dia, nos encontraremos e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Então, não tem como eu falar, eu sou cristã e não conhecer quem é Jesus Cristo. Na minha opinião, é um dos assuntos mais importantes, assim, quando a gente chega na igreja, né, quando a gente começa a congregar. O mais importante é você conhecer quem é o autor da sua salvação, né? Quem é esse Jesus que eu recebi e falei assim, ó, eu quero seguir a ele. Quem é ele? Então, a gente vai aprender um pouquinho hoje. E para a gente aprender um pouquinho da missão de Jesus, o que Jesus veio fazer aqui, eu vou contar uma história para vocês, tá bom? É um plano. Deus, ele tem um amor infinito pelos teus filhos, né? Ele tem um amor infinito por nós, que somos filhos dele. E aí, ele teve um plano, um maravilhoso plano,
um plano de nos salvar. Por quê? Porque o mundo estava em trevas, estava perdido, e estava separado de Deus. E aí ele teve um plano que eu vou contar agora para vocês. E eu gostaria que, quando eu fosse perguntando, vocês abrissem o microfone para poder interagir comigo, tá bom? Vamos lá. Sim. Que cor que é essa aqui? Vocês estão enxergando? Amarelo. Cadê a Rebeca? Ô, Mônica, você está fazendo o quê? Você está mostrando alguma coisa na sua câmera? Estou mostrando, mas não está aparecendo, né? Agora... Deixa eu tirar os slides, então. Você quer que deixe o slide? Não, você pode tirar. Que aí aparece você. Tá bom. Cadê a Rebeca? Rebeca, que cor que é essa aqui? Tá com vergonha? Quem quiser também abrir a câmera, também fica à vontade. Pode falar, tá bom? Que cor que é essa? É amarelo, certo? Amarelo! O que essa cor aqui representa para vocês? Quando vocês veem um amarelo, o que representa para vocês? Hein, gente? Bora. Pra mim, parece ouro, né? Ouro. Parece coisas preciosas. Sim, olha que lindo. Dá para ver o brilho aí. Dinheiro. Tá vendo, Rebequinha? Tá vendo, Rebeca? O coração? Então, o amarelo é isso aí que a Nath falou. Quando a gente olha, parece, né, algo reluzente, né? Às vezes as crianças falam assim, ai, parece o sol, não é? Mas o amarelo para nós vai representar. Eu acho que eu vou tirar aqui, peraí, João, porque ele está sumindo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver ou ele fica sumindo. Tá normal, Mônica, dá para ver sim. Dá para ver? Ah, então tá bom. Então, o amarelo aqui nessa história, ele vai representar o céu, tá? Então, o que o amarelo vai representar? Céu. Muito bem. O céu. Exatamente. O céu. Eu não posso lhe dizer como o céu é lindo. Eu ainda não fui lá. Mas a palavra de Deus diz, tem um versículo na palavra de Deus que nos dá uma ideia do que é esse céu, né? Tá lá em Apocalipse 21, 21. E ele fala assim, e as 12 portas eram 12 pérolas. A praça da cidade era de ouro, olha só. Mais do que isso, o céu, gente, é um lugar de alegria. É um lugar de felicidade. Vocês sabiam que lá no céu não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter choro, não vai ter sofrimento e nem tristeza? Vocês sabiam disso? Tem a noção disso, gente? Melhor ainda, lá no céu ninguém morre. E sabe quem mora lá no céu? Quem mora lá no céu? Deus. O próprio Deus, exatamente, Selminha. E Deus Mônica, deixa eu só fazer uma pergunta. Por que a gente, mesmo sabendo que no céu é tão bom assim, a gente tem tanto medo de morrer? Muitas pessoas têm muito medo de morrer, né? Mas nós não podemos, porque a gente tem Jesus, né? E a palavra diz que mesmo que a gente morrer, a gente vai ter vida em Jesus. Então, eu já tive muito medo também de morrer, tinha medo de ver até as pessoas mortas. Mas quando a gente começa a estudar a palavra, por isso que é muito importante, sabe? A gente ter o nosso tempo com Deus, ter o tempo de estudar, para que a gente possa entender. Eu acho que é um pouco, assim, falta de entendimento mesmo da nossa parte, né? E quando a gente começa a estudar as escrituras, estudar as palavras, a gente vê o que é a morte, né? O que o Senhor fala sobre ela. E a morte começou lá no tempo do Éden, né? Lá em Adão e Eva. Mas aí já é uma outra aula, né? Mas só para a gente entender. Quer falar, Nath? Nath? Posso falar rapidinho também? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Está sumindo, não Não, tá? eu disse assim, nós fomos criados para ser eternos, né? O Senhor nos fez, a gente não era para a gente morrer. Mas quando Adão e Eva pecam lá no jardim, o que acontece? O pecado entra no mundo. Então, dentro de nós há aquele desejo, né, de não morrer, porque nós fomos criados para isso.
Por isso que eu acho que a gente, que nem a Mônica falou, por isso que é importante a gente conhecer, para a gente ter um entendimento, né, de que é melhor, mas esse medo também que gera é porque nós não fomos feitos para morrer, nós éramos feitos para viver com o Senhor eternamente, mas por conta do pecado, aí a morte entrou no mundo, pronto. E aí, por conta disso, que a gente tem também essa dificuldade, né, Mônica, de entender, de aceitar. Era só isso. Amém. Então, olha só, somente Deus poderia criar um lugar tão maravilhoso, tanto que Ele quer que você esteja no céu com Ele para sempre. Quando o Senhor Jesus voltou para o céu depois dele morrer na cruz e ressuscitar dos mortos, ele disse que ia preparar um lugar para nós. E Deus quer que nós estejamos lá com ele eternamente. Lá no céu, gente, é um lugar santo. E lá não pode entrar uma coisa. Vocês sabem o que é que não pode entrar lá? Quem arrisca? Quem arrisca? O que não pode entrar no céu? O céu é um lugar santo. O céu não pode entrar. O pecado? Exatamente. O pecado. A Jennifer quer responder. Pode responder, Jennifer. Eu falei a mesma coisa que a Selma, o pecado. Exatamente. Lá no céu não pode entrar o pecado. Esse coraçãozinho aqui, ó, ele significa o pecado, né? Esse coração escuro. O pecado nunca poderá entrar no céu. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23, que todos pecaram. Olha só. Mas escute, Deus tem boas novas. E vocês sabem o que é o pecado? A gente às vezes fala tanto de pecado, né? Nós falamos tanto assim, isso é pecado, é pecado. Vocês sabem o que é o pecado? Quem sabe? Pode dar um exemplo aí de pecado. Não agradar a Deus, é isso? Sim, quando nós não agradamos a Deus, nós não estamos em conformidade com a palavra. E se a gente não está em conformidade com a palavra, algo... Não ter um coração bom, tipo, de ajudar quem está precisando, levar uma palavra, ou tipo, ajudar em tudo. Por exemplo, às vezes é algo que eu falei, outro dia ainda comentei para a Ana, que eu queria pôr isso como pecado na minha vida. Porque, assim, graças a Deus, agora não, que eu não estou indo na igreja, mas, assim, eu queria toda semana eu ter aquele compromisso de levar 1 quilo de alimento para a igreja. E não é porque eu não tenho na minha casa, é porque eu nunca lembro, eu só lembro quando eu chego na igreja. Entendi. Quem mais pode falar? Nath, pode dar um exemplo? Eu? É. O pecado é toda a desobediência à própria vontade de Deus. Exatamente. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu pego, tudo que toma o lugar de Deus na minha vida. Né? Às vezes é uma coisa até boa, sabe? É a minha família, mas se a minha família estiver tomando o lugar de Deus na minha vida, isso se torna um pecado. Porque cada coisa no seu lugar, não é? Cada coisa tem a sua importância. Eu vou deixar de ir na igreja para assistir uma novela? Essa novela está tomando o lugar de Deus na minha vida. Então, o que toma o lugar de Deus na minha vida é o pecado. Pode ser um filho. Eu estou, adorando o meu filho mais do que a Deus. Isso é um pecado, né? E esse pecado, ele não pode entrar no céu, certo? E e quando o Senhor teve o plano de enviar o filho dele, foi para quê? Porque o povo estava separado, estava afastado do amor de Deus. Então tinha um abismo muito grande entre o Senhor e as pessoas. E o Senhor, ele não queria mais isso, né? Porque ele nos ama, nós somos criaturas dele, feituras dele, né? Então ele não queria esse pecado e nos afastava dele, certo? Só que ele queria nos livrar do pecado. Nós não podemos fazer nada, gente, nada para limpar o nosso coração do pecado. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer, mas Deus pode e ele fará. Se a gente crê que Cristo morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, e ele ressuscitou ao terceiro dia, como diz lá em 1 Coríntios 15, do 3 e 4. Amém? Então, tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida é pecado e não agrada ao Senhor. Só que o plano de Deus era perfeito.
ele queria tirar o pecado do mundo, né? E aí ele fez algo muito maravilhoso. Olha aqui, que cor é essa aqui? Estão vendo? Que cor que é? Vermelho. Muito bem. Quando você pensa em vermelho, Jennifer, você pensa no quê? Quando você vê uma coisa vermelha? Se for o coração, amor, né? O amor, isso mesmo. Quem mais pode ir? João, quando você vê uma coisa vermelha, a cor vermelha, o que você pensa? Eu penso em sangue, coisa cor vermelha. Eu também, quando vejo vermelho, já imagino sangue. Já vi de sangue. Aí tem um coração, o amor também, né? Coração vermelho, o amor, né? Exatamente, o amor, paixão. Tá acompanhando aí, Rebeca? Rebeca tá acompanhando? Tá. Então tá bom. Então, o vermelho, esse coração vermelho representa aqui para nós, nessa história, o sangue de Jesus. A Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus, de seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o mundo estava em trevas e Deus maravilhosamente enviou o seu Filho, Jesus. Não é maravilhoso saber que Deus não somente nos ama tanto que nos quer no céu, mas nos ama tanto que deu seu único Filho para ser o nosso Salvador e para nos levar o castigo dos nossos pecados. Olha só. Quando Jesus morreu na cruz, depois, né, pelos nossos pecados, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado. Porque Jesus, quando ele veio, ele não era pecador, né? Mas ele veio para nos aproximar novamente de Deus, para ser uma ligação entre as pessoas e o Senhor. Porque lembra que eu falei que tinha um abismo muito grande? Então, quando Jesus veio, ele veio para purificar e tirar esse abismo, né? Ele morreu em nosso lugar, foi sepultado. Mas ele ficou morto? Jesus ficou morto? Ficou? Hein, gente? Não, muito bem. Não ficou morto. Ele ressuscitou no terceiro dia, viveu novamente. E ele está vivo. E porque ele vive, ele pode vir morar em cada coração. Ele diz agora: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Olha que legal. Está lá em Apocalipse 3:20. Quando a gente convida Jesus, né, para morar no nosso coração, para entrar na nossa vida, para salvar dos nossos pecados, ele entra mesmo, viu? Ele não é mal educado, não. A gente convida ele entra no nosso coração e nos livra de todo o pecado. E nós, através deles, temos livre acesso a Deus. Tá dando para entender até aí? Sim. E essa cor aqui? Que cor que é essa aqui? Dá para ver aí? Azul. Branco. É branco. Né? Branco? É branco. E vocês acham o que representa essa cor branca aqui? A nuvem. A cor do cabelo do João. A cor do cabelo do João? A paz. A paz. O que mais? Branco parece algo puro, né? Que não tem nenhuma marquinha aí, bem limpinho, bem branquinho. É isso mesmo. Olha só. Jesus, ele veio e nos purificou. Sabe quão branco ele faz o coração de que o recebe? Gente, Jesus, quando a gente recebe ele deixa o nosso coração tão branco, livre de todo o pecado, tão branco. E aí eu penso, branco como a neve? Não, muito mais branco do que a neve. E sabe o que a Bíblia diz? Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Pensa, mais alvo do que a neve. E Jesus, ele lava o nosso coração do pecado. O nosso coração fica assim, ó, branquinho, branquinho, branquinho. Ele fará, olha só, quando a gente recebe Jesus, é isso que ele faz com o nosso coração. Deixa nosso coração limpinho. Só que nós precisamos abrir a porta para ele poder entrar, né? Você precisa deixar ele entrar. Então, todos aqui já aceitaram Jesus, né? Já convidaram Jesus para morar no seu coração aqui, né? Todos, né? Então, quando Jesus entra, o seu coração tá assim, ó. E nós temos que agradecer a cada dia ao Senhor, porque enviou o Filho dele
para morrer pelos nossos pecados e para nos purificar de nossos pecados. Só que, gente, Jesus veio e limpou o coração de pecado, do meu pecado, certo? Eu recebi ele como o suficiente salvador da minha vida. Eu tenho livre acesso ao Senhor através de Jesus. E aí, será que acabou? Será que acabou? Não acabou, né? Além de nós termos que confessar todo dia que a gente precisa do Senhor para que o nosso coração continue assim, ó, e para que nós possamos ter fé e acreditar que dias melhores virão. Nós estamos vendo os dias que nós estamos vivendo, dias maus, não é? Mas, graças a Deus, nós temos o Senhor, nós temos em quem nos apegar, né? Mas não é só isso, gente, não é só isso. Nós temos que nos achegar a cada dia mais em Jesus, procurar conhecer, procurar buscar. Olha só essa cor aqui verde. Quando você vê um verde, o que você acha que representa? É uma pergunta. O que representa o verde para você? Esperança? Olha, esperança, o que mais? Você olha, você já pensa em alguma coisa. O que você pensa quando você vê o verde? Quando eu vejo verde, eu penso em capim. Capim, árvore, não é árvore, folhas verdes. Natureza. A natureza. Natureza, eu quis dizer natureza, eu ia dizer natureza. Ah, você ia dizer natureza? Capim. No Hulk, eu penso no Hulk primeiro, quando eu vejo verde. No Hulk? Do Dr. Verde. Olha só, esse coração verde, gente, nos fala da nova vida que recebemos quando a gente aceita Jesus, né? Quais são as coisas verdes que existem? Como a gente falou, a árvore, a natureza, a esperança, as ervas, os gramados, né? O capim da Natália e as plantas em geral. São coisas que têm vida, né? E vamos ler mais um versículo da Bíblia que fala assim, ó, lá em João 3,36, ele fala, quem crê no Filho tem a vida eterna. Você agora crê no Senhor como Salvador Jesus e o Senhor te dá vida eterna. Olha só, o que esse versículo quer dizer, né? O que ele tem a ver? Que quem crê no Senhor tem a vida eterna. Que você tem vida, tipo, a vida que precisamos para quê? Para poder entrar no céu e para viver aqui de acordo com a vontade dele, né? Para viver em abundância aqui na terra. Porque o Senhor não fez a gente para perecer, né? Ele não fez a gente para sofrer. Muitas vezes a gente sofre porque nós queremos mesmo. Porque a gente faz algumas coisas que não agradaram a Deus e aí tem algumas consequências. Mas não é isso que o Senhor quer de nós, né? Ele quer nos ver felizes e nós temos vida nele. Então, essa cor verde representa o quê? A busca pelo Senhor. Porque não adianta só eu receber Jesus, meu coração está limpo, obrigado Jesus, e eu não querer conhecer. Tem até um trecho da palavra que fala, né? Conhecer e prosseguir em conhecer. A gente tem que estar apaixonado por conhecer Jesus e crescer nele sempre. E como que eu cresço em Jesus? Alguém pode me dar um exemplo? Como que eu posso crescer em conhecê-lo? Dá um exemplo aí. E aí, gente? Como que eu posso conhecer Jesus? Obediência. Mas assim, para conhecer ele, o que eu tenho que fazer? Lendo a palavra. Abrir o coração. O quê? Eu dei uma dica. Conhecendo a palavra, lendo a palavra, tendo intimidade com o Senhor. O que é ter intimidade com Ele? É orar a Ele, sabe? Todos os dias, procurar uma vida em santidade com Ele. Vai lá para o seu quarto, fecha a porta, vai orar o Senhor, vai ler um trecho da palavra por dia, né? Lê um capítulo, um versículo, porque no dia mau, você vai lembrar o que o Senhor, que está na palavra dele. E mesmo que a gente fique triste, porque nós somos seres humanos, não adianta falar, eu conheço a Jesus, nada vai acontecer. Porque eu tenho Jesus, eu cresço em Jesus, eu não vou chorar. Sim, tem coisa que nos entristece. Muito. Que a gente chora, que a gente desanima, não é verdade? Que deixa a gente para baixo. Mas quando a gente conhece o Senhor, conhece a palavra dele, busca intimidade com ele, aquilo vai tirando aquela angústia e você vai acreditando e tendo mais fé. Então, prosseguir em conhecer Jesus.
Amém? Esse foi um plano perfeito do Senhor, o plano da salvação dele, né? E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. João, pode colocar lá no slide, tá? Que eu vou começar a seguir a apostila. Eu vou fazer uma pergunta. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus para você? Eu gostaria que todos respondessem. Quem é Jesus? Podem usar o chat também, viu, pessoal, para responder, viu? Mas se puderem falar no microfone. Eu prefiro que falem no microfone, porque a gente tem uma interação melhor. Vamos lá, gente. Não quero ninguém dormindo nessa aula, hein? Isso aqui. Tia Mônica do Kids. Assim como Deus não dorme, não dormiremos. Viu, Natália? Pode acordar, Natália. Ela quer começar. Vai. Eu? Olha só essa Natália, essa Natália. Bora lá, quem é Jesus para você? Não adianta falar tudo, tá? É tudo para mim, né? Boa. Ele é tudo. Ele é tudo, é boa. Jesus para mim é a minha salvação. Amém. A Jennifer que falou? Tem Não, alguém que levantou. Michele. Foi a Michele. A Bel levantou a mão. Pode falar, Bel. Bel, vai lá, Bel. Não estamos te ouvindo, Bel. Estás entre nós, Bel? Estás aqui? Quem mais? A Bel. Bel que levantou a mão. Acho que não tá, o microfone dela acho que não está funcionando. E você, João? Quem é Jesus para você? Jesus para mim, gente, ó. Jesus é meu salvador, né? Jesus é meu salvador, ele é meu exemplo, ele é minha referência. Eu falaria isso, assim. Enquanto a Bel não vem, Natália, para você? Quem é Jesus para você? Parece que todo mundo ficou mudo, travado. Mas acho que tá normal aqui, né? Tá normal? Pra mim tá normal aqui, né? A Nath travou. A Bel Nath, também não conseguiu. A Nath às vezes oscila lá a internet dela. Né? Bom, pessoal, quem quiser continuar compartilhando, tem um chat. Jesus, posso falar? Voltou. Jesus para mim sei lá, é minha vida. Meu vida, da minha casa, aonde nos momentos mais difíceis é onde eu recorro a ele e cada dia mais me apaixono mais. Amém. Nath? João, pode voltar no primeiro slide, tá? Ainda tá no primeiro. Eu voltei. Tá. Quem é Jesus para mim, né? Isso. Jesus é a minha salvação. Sem ele, era impossível estar no Senhor, conhecer. Mônica, chegou algumas contribuições aqui no chat, hein? O Jorge colocou que Jesus é tudo para ele. Isso é poderoso, viu, Jorge? Glória a Deus, ele é tudo mesmo. A Nath compartilhou que está caindo um pouco a internet. E o Anderson, bem-vindo. João. Oi. Não é a internet, não. É alguma coisa no aplicativo aqui. Quando eu caio, fala que eu não posso voltar. Por isso que está caindo. É estranho, Nath. É estranho, viu? É esquisito, viu? Se você quiser tentar arriscar acessar pelo computador. Tá bom, Anderson, tá bom. O Anderson não vai conseguir ficar, viu? Continuar, então, para a gente não perder, não parar, tá, João? Que ainda falta bastante coisa, né? Tá. Você quer falar depois. Então, nós já respondemos quem é Jesus, né? A Natália quer admitir. Deixa eu admitir a Natália. Quem é Jesus? Então, Jesus,
ele é a nossa salvação, sim, o autor da nossa salvação, mas Jesus, ele é Deus. Ele se fez homem, né? Antes, eles estavam com Deus. E ele é o próprio Deus. Está lá em João 1,14, né? Que fala bastante de Jesus, né? Para nos salvar, ele deixou a sua glória, assumiu a forma de servo em humildade e obediência, até morrer lá na cruz. Então, aqui em João 14, ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio da graça e da verdade. Então, antes, gente, como que Deus falava com o homem? Através de palavra, não é isso? Por isso que o verbo, ele era o verbo, porque Deus só falava com as pessoas, ninguém tinha visto ainda. Ele estava em todo lugar, ele falava com os profetas, não é verdade? Dava instrução para o povo, mas era só em palavras. Só que o Senhor, com esse maravilhoso plano que a gente viu agora nessa história que eu contei, ele desceu, então ele era só a palavra, mas ele veio ao mundo, ele se tornou homem, mas ele não deixou de ser Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. E o nosso Salvador, né? Aí quando fala assim, é a salvação, não sei se vocês já falaram de salvação. Salvação do pecado, tá bom? Que foi aquilo que a gente já viu na historinha que eu contei. Jesus é o autor da nossa eterna salvação, né? Quando eu coloco aqui, mediador entre Deus e o homem, é por quê? Porque através de Jesus nós temos livre acesso ao Senhor Deus. Né? Lembra que eu falei que a gente estava separado do Senhor, estava destituído do Senhor, né? Havia um véu muito grande, e aí quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado, para quê? Para nos falar que agora a gente ia ter vida no Senhor. Alguém quer falar? Alguém levantou a mão. Quem levantou a mão para falar? Abel. Que ele é pai, mas aí caiu, travou, tive que reiniciar. Tá mas bom. Estamos de volta aqui. Amém. Você ia falar que era pai. É pai? Pai, né? Rebequinha. Amém. Ele é nosso pai. Amém. Então, olha só, gente, o que diz aqui na apostila, em 1 Timóteo 1,15. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Todo mundo concorda com isso que diz na palavra? Todo mundo concorda? Sim. Sim, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, porque o mundo vive em trevas, mas o Senhor, ele tem um amor tão grande, o Senhor Deus tem um amor tão grande por nós, que ele podia ter consumido o mundo inteiro, esse povo ingrato, mas não. Ele trouxe o próprio Filho dele, para que o mundo fosse salvo por ele. Existe amor maior? Gente, não existe. Acho que todos aqui são pais. O amor pelo um filho é um amor enorme, não é? Sim! Não é, João? Gostoso, né? Aquela coisa que você não consegue explicar, né? O amor de um pai por um filho. Né? Você não consegue explicar, é muito grande. Você imagina só o amor de Deus por nós, que mandou Jesus aqui para morrer, uma morte tão sofrida pelos nossos pecados. Olha o Eliel. Tá ruim na câmera, gente. Tá péssimo. Eu preciso ver o que aconteceu aqui. Essa parte ficou clara, gente? Para a gente poder passar para outra parte? Sim ou não? Sim, responde aí. Sim. Então tá bom. Então eu vou passar, tá bom? Aí vocês passam também para a página 12 da apostila. João, muda Oi. aí o slide, por favor. Sim, chefe. Esse aqui, né? Como Isso. posso conhecer? Como posso conhecer realmente a Jesus? Eu já dei uma deixa, né? Já dei uma deixa ali. Natália, você pode abrir aí Marcos 8, 27? Não, ainda não. Como posso conhecer realmente Jesus? Eu acho que eu já falei, né? Vamos ver se vocês lembram. Como que eu posso conhecer realmente Jesus? Quem lembra? Pela palavra. Exatamente.
pela intimidade também, oração, palavra, né? Igreja, através dos cultos, através das orações que a gente tem feito. Tudo são ferramentas, gente, para nós conhecermos mais a Jesus, né? Tem a parte da palavra, sim, é importante, tudo, mas é importante também congregar, né? É importante também estar junto com os irmãos. É importante também a gente... Porque só, como que eu posso dizer, né? Eu amo a Jesus, mas eu odeio a Natália. Viu, Natália? Eu amo Jesus, mas eu não gosto de estar perto desse povo chato. Você imagina se Jesus falasse isso para nós? Não é verdade? Então, assim, e como que eu posso conhecer Jesus, que eu não vejo e amá-lo, e eu não conheço o meu irmão que está aqui do meu lado e não amo ele, não abençoo ele, não ajudo, não dou uma palavra, né? Então, a gente pode conhecer Jesus assim, além de ler e estudar a palavra, participar do corpo de Cristo. Pensa em tudo que eu falei. Viu, João? João? Oi. Desliga seu microfone aí. Sim, perdão. Então, e congregar também, né? É muito importante estar no meio do povo de Deus, né? Porque é ali que a gente vai aprender muito do Senhor, de quem é o Senhor, né? Vocês já ouviram falar, na palavra em Marcos 8:27, eu acho que a Natália saiu, né, Natália? Tá aí? Quer que eu leia aqui, Mônica? Eu quero. Marcos 8:27. Voltou, Nath? Voltei. Eu reiniciei aqui. Vamos ver se vai. Marcos 2? 8. Marcos 8:27. O que diz? É Marcos ou Atos? Marcos. Tá, 8:27. Diz assim: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Exatamente. Quem os outros dizem que eu sou? Né? Vocês já ouviram, pessoas? A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque por isso que eu digo que é muito importante a gente conhecer as Escrituras, conhecer o Senhor, sabe? Congregar para a gente poder se alimentar da palavra de Deus, porque tem muitas mentiras por aí, né? Que dizem de Jesus, né? Eu já ouviram dizer, Jesus foi um grande homem. Tem até pessoas que vêm na porta, né? Fala de Deus e tudo, mas não fala do Filho. Como que eu posso? Nath, você tem 2 filhos. Se eu desprezar os seus filhos, você vai ficar feliz? Ei, Nath. A internet tá ruim. Está ruim dela, hein, Mônica? Tá ruim. Então... Repete a pergunta? Então, João, muitas pessoas falam mentiras sobre Jesus, certo? Certo. Às vezes vem até na nossa porta falar, e fala de Deus, mas fala, não, Jesus a gente sabe que é filho de Deus, mas ele não teve importância, né, na história. Jesus não teve, ele era um homem, ele era um grande mestre. Já ouviu falar disso? Já, sim, um grande... Às vezes eles dão até importância o Jesus histórico, aquele grande homem, aquele grande profeta, mas falta alguma coisa, né, Mônica? Falta o principal, né? Falta o principal. Jesus não é só um grande profeta, Jesus é o salvador do mundo. Eu fico pensando, isso deve doer o coração de Deus, porque pensa, se alguém despreza o seu filho, João, como você se sente? Não, eu me sinto muito mal, bravo, né? Triste, chateado. Pensa. O Elielzinho vai lá para a escolinha, a gente maltrata o Elielzinho. É a mesma coisa de maltratar nosso filho, quando a gente, dependendo da conotação que a gente dá para Jesus. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Jesus, ele foi um ser evoluído. Eu já ouvi isso. Jesus é um ser evoluído. Já ouviu isso? Principalmente de outras religiões, né? Sim, ele é um ser evoluído, né? É um iluminado, um grande espírito, revolucionário, grande profeta. Mas, na verdade, nós, como conhecedores da palavra, nós, como pessoas, como verdadeiros cristãos, a gente sabe que Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus e ele é o próprio Deus, né? Há muitas opiniões e a maioria dessas opiniões estão baseadas em tudo, menos na Bíblia. E nós temos que conhecer, porque a Bíblia, o que a Bíblia fala é verdade. Gente, palavra de Deus e realidade
Amém? Posso ouvir um amém? Amém. 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 Palavra de Deus e realidade é a Amém. mesma coisa, tá? Leia a Bíblia, então. Não deixe de ler a Bíblia. Mas eu não tenho tempo. A gente tem tempo para tantas coisas. Gente, como que eu vou falar? Eu sou cristã e eu não conheço Cristo. Eu não sei um milagre de Jesus, o que ele fez, qual foi a sua caminhada aqui na Terra. Para nós, o mais importante é conhecer Jesus. As outras coisas, com o tempo nós vamos conhecendo. Mas conhecer Jesus é o primordial, é o mais importante. Amém? Então leia mesmo, sabe? Tira um tempo, a gente tem tempo para trabalhar, tem tempo para estudar, não é? Para fazer outras coisas, tem tempo para os filhos, tem tempo para tantas coisas. Tira uma parte do seu tempo, faz esse propósito. Vou tirar meia hora, Senhor, ou quando eu acordar, ou antes de dormir, ou no meio do dia também, para ler um pouco, estudar um pouco da sua palavra. E é só, para você conhecer Jesus, leia os evangelhos. É bem interessante para você começar a conhecê-lo, né? Vocês sabiam, gente, olha só, que existem mais de 300 impressionantes profecias lá no Antigo Testamento, feitas séculos antes do nascimento de Jesus, que descreve detalhes da vida dele? Vocês sabiam disso? Nascimento, morte, ressurreição, tudo foi cumprido. Eu separei duas, né, para a gente poder falar, não sei se vai dar tempo. João, pode ler essa Isaías 7,14? Acho que eu vou ler só essa. Leio. Isaías. 7,14. Espera aí, bebê. Eita! 7,14. Vamos lá. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberás e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Emanuel. Olha só, gente. Fortíssimo, hein? Muito forte. Sabe quando foi escrito isso? 758 anos antes de Cristo. Pensa. E se cumpriu. Então, são várias. Aqui na apostila, depois vocês leem, respondem as perguntas. Está falando aqui todos os acontecimentos, as profecias. Tenham curiosidade de conhecer. Vocês vão ficar impressionados. Impressionados. Como que tantos anos antes do nascimento de Cristo já era falado sobre a vinda dele. Pode passar o slide, João. Último slide para a gente encerrar. Apareceu, né? Apareceu. Olha o que está escrito aí. Olhe para o que ele fez, olhe para as suas obras, né? A própria obra que o Pai me deu para concluir e estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. Está lá em João 5,36, né? Cada ato de Jesus mostra quem ele é, tudo o que ele fez. Ele foi obediente a Deus. O Senhor, gente, ele consagrava tudo ao Senhor. Ele tirava o tempo dele de oração, no particular, no secreto. Quantas vezes a gente vê na palavra, quando vocês lerem os evangelhos, vocês vão ver, ele se retirava para orar em um lugar separado, né? Ele curava, o Senhor, ele curava. E a palavra diz que se a gente quiser, a gente pode fazer obras maiores do que a dele. Olha só, gente, obras maiores, gente, obras maiores. O Senhor, ele foi também, ele teve, foi tentado. Muitas vezes a gente é tentado também. Então, tudo que o Senhor passou aqui, muitas coisas, não é novidade, né? É muito linda a história de Jesus, muito linda. Ele alimentou multidões, né? Então, para a gente conhecer tudo que ele fez, só lendo mesmo. Não tem como falar. Não tem como falar tudo o que ele fez. Ele curou. Ressuscitou dos mortos, ressuscitou. Alimentou multidões. Com 5 pães e 3 peixinhos ele fez multiplicar. Imagina o que ele não pode fazer na nossa vida, né? Pense no que ele disse, pense nas suas palavras. Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso foi os discípulos falando para Jesus. Para onde eu vou? Eu não tenho onde ir, eu não tenho lugar para ir, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. A palavra que eu lhes disse são espírito de vida, o Senhor fala, né? Jesus mesmo ensinou que a boca fala o que o coração está cheio. O que nós temos falado? O que tem saído da nossa boca?
tem muitos ensinamentos que o Senhor nos dá através da palavra dele. E para nós agradarmos a ele, é importante a leitura, é importante saber a história dele. Por quê? Para que sejamos imitadores do Senhor, né? Jesus voltará, com certeza. Quando ele foi aos céus, ele disse que ele iria voltar, iria preparar-vos um lugar para nós. Então, essa é a certeza que nós temos, que ele voltará. Amém? Então, para a gente poder encerrar, eu queria deixar para vocês, né, a história de Jesus como um exemplo para nós, né? Quem é Jesus para você? Que ele é o meu exemplo. Por quê? Porque eu conheço as obras dele, porque eu sei como ele viveu, porque eu sei das tentações, porque eu sei tudo aquilo que ele fez pela humanidade. Então, ele é o meu exemplo. Então, que a gente tenha isso em mente no nosso coração, que a gente possa levar, né? E que a gente lendo, conhecendo a palavra, nada e nem ninguém vai dizer o contrário. Vai dizer que você não é importante, vai dizer que você não vale nada, vai dizer que você não consegue nada, porque o que está na palavra de Deus, o que Deus diz de mim? O que ele fez? Ele me amou tanto que mudou o filho dele. E o que o filho dele fez? Será que ele mudou? Você acha que Jesus muda? Ele não mudou, ele é o mesmo. Amém? Então é isso que eu queria deixar para vocês, que a gente possa, né, se alimentar da palavra, se alimentar do amor desse Jesus. Amém? Amém. Amém. Que aula maravilhosa, né, gente? Que aula maravilhosa. A Mônica trouxe de uma forma bem leve esse tema, né, gente? É um tema maravilhoso. E eu acho que a melhor dica que tem, queridos, a melhor dica é essa que a Mônica deu, né? Os irmãos e as irmãs pegar um evangelho. Eu indicaria o evangelho de João, tá? Porque ele é um evangelho diferente, que traz ali a vida de Jesus de uma forma profunda. Ele traz alguns discursos de Jesus, né? Jesus e a mulher samaritana, Jesus e os discípulos, lá em João 6, igual a Mônica trouxe aí, né? Jesus ele faz uma pregação meio pesada, os discípulos começam a ir embora, e aí ele pergunta, né? E vocês também não vão? E aí eles respondem, né? Para onde nós vamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Tem a oração de Jesus lá em João 17, tem João 3,16, né, gente? Que é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, o Evangelho de João, ele é muito legal de ler, porque ele traz essas passagens, mas qualquer evangelho, se você quiser pegar de Mateus em diante, é poderoso, tá? É poderoso, vale muito a pena. Que aí os próprios irmãos vão se aprofundar, né? E é legal você pegar a Bíblia e ir lendo, não tenha dó, marca, escreve, desenha. Nós temos certeza que Deus vai muito com vocês. Tá bom, irmãos? Obrigado, Mônica. Obrigado. Temos aí alguns minutinhos, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta. Gente, esses 5 minutinhos para a gente fechar, para dúvidas, né, sobre esse tema, alguém quer fazer alguma pergunta? Esse é o momento. Se alguém tiver alguma curiosidade sobre Jesus, alguma pergunta, é muito profundo, viu, gente? Poderíamos passar aí 1 ano ou mais falando só sobre a vida de Jesus. Jesus como homem, né? Aquele judeu que nasceu lá na Judéia, lá na Galileia, que foi filho de carpinteiro, que com 12 anos estava lá no templo. Jesus teve esse lado como criança, como adolescente. A Bíblia não revela, né? Depois dos 12 anos, o que Jesus fez. A Bíblia só fala que com 12 anos ele foi até o templo. Depois ele só aparece com 30, sendo batizado por João. E aí ele passa 3 anos ali com os discípulos, né? Mas se vocês tiverem alguma curiosidade, é o momento, pessoal. Um de cada vez, tá, pessoal? Beleza? Pode perguntar, gente, não precisa ficar com vergonha, não. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros também. Alguma curiosidade, alguma dúvida, ou algo que foi falado, vocês ficaram com dúvida e querem perguntar alguma coisa. Ou se quiser colocar alguma coisa também, observação também,
Pode Tipo, falar. né, Nath? Quando é que ele vai voltar, né? Se ele vai voltar, se a gente tem uma data para ele voltar, né? Eu acho que ele tá próximo, viu, João? Será que é esse ano, gente? 2021? Olha, quem sabe, né? Corona, será que o Corona já é apocalipse, gente, né? Misericórdia. Ai, ai. A data não sabemos, viu, pessoal? O dia e a hora da volta de Jesus, isso não está na Bíblia. Ele só falou que ia voltar e deu alguns sinais, né? De final dos tempos e tal. Os sinais, eles batem com muita coisa que já está acontecendo aí nos últimos anos. Talvez se a gente pegar aí, né, Mônica? Os últimos 100 anos aí tivemos aí 2 guerras bem pesadas, tivemos algumas epidemias, temos agora o corona. O cenário, assim, ele está bem propício para a volta de Cristo. Mas eu ainda acho que Jesus vai tratar um pouco mais com a igreja, viu? Acho que Jesus quer dar um chacoalhão aí na igreja mundial de Jesus, né? Olá, Jennifer amou a dinâmica dos seus corações, hein, Mônica? Olha só, hein? Que bom, Jennifer, que bom. Eu não sei, Mônica. Tava no armário da igreja, lá em cima, gente. Eu subi em um monte de mesa, um monte de cadeira para poder pegar essa dinâmica. Olha só. A Mônica sempre traz aí uma dinâmica. Estudo pedagogia. Ah, que legal. Que bom aí, ó. Dá Troca até várias. Pode falar. Dá até um negocinho no coração de ver uma dinâmica assim. Que lindo. Troca ideia com a Mônica. A Mônica tem várias ideias, assim, várias estratégias. A Natália também é muito boa em desenhar dinâmicas, inventar dinâmicas. E eu já aviso que eu sou péssimo. Eu tento, assim, de vez em quando, mas não é o talento nato. Mas troca ideia, viu, Jennifer? Pode deixar. Se for verde, é capim, né, Natália? É o Hulk. Eu não sei, Mônica, se você fez o... Tinha que fazer vocês rirem um pouco, vocês estavam muito quietos. Mônica, você contou a história inteira do plano da salvação? Eu sei que você explicou cada coração, mas eu sei se você amarrou. Que o Eliel está entrando e saindo aqui, eu não consegui concentrar 100%. Eu ia fazer um resuminho só, um resuminho de 1 minuto. Eu não sei se vocês lembram, queridos, essas cores é bem parecido com aquela pulseirinha que a igreja usou, acho que ano passado, foi 2019, vocês lembram? Quem lembra dessas pulseirinhas? Eu lembro. Foi chamado até para Mombasa, né? Essa pulseirinha é muito boa, gente, para evangelizar, tá? Para evangelizar. Eu queria ver se em alguma aula eu consigo trazer um evangelista aqui para trocar uma ideia com a gente, bater um papo com a gente sobre falar de Jesus e tudo mais, né? Como eu não sou evangelista, sou só curioso. Então, geralmente, não só evangelista, né, gente? Todos nós somos chamados para compartilhar do amor de Jesus. Então, a Mônica nos deu uma excelente ferramenta. Como é que eu contaria essa história? E aí seria muito legal se vocês treinassem isso em casa, tá bom? Eu posso passar para vocês. Porque, isso. Assim, eu posso passar, porque assim, a gente ensina bastante as crianças, né? E agora na Páscoa nós vamos mandar para todas as crianças o plano da salvação, assim, coração. Então, todos eles vão receber, para quê? Para que eles possam evangelizar os amigos, os familiares, entendeu? Então, o que eu vou imprimir para eles, posso mandar para vocês. Muito bom, muito bom. E aí, gente, como é que eu gosto de usar isso? Gente, todo crente, ele tem que ser capaz de contar a história de Jesus, pessoal. Eu sinto assim, eu como professor da igreja, eu sinto que algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso. Então, se alguém aqui está assistindo essa aula tem dificuldade em fazer isso, pega essa dica da Mônica, escreve, desenha. Como é que eu, João, conto essa história? Eu vou tentar contar em 1 minuto, no máximo 2. Se a Nath talvez quiser complementar e a Mônica, e se vocês também quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Mas vamos lá. Como é que eu conto essa história? O coração amarelo, né? Nós somos preciosos para Deus. Deus criou Adão e Eva no jardim. Eles tinham muito valor para Deus. Infelizmente, o homem desobedeceu. Coração preto. O pecado entrou no mundo e o pecado nos traz separação entre nós e o nosso Deus. Porque Deus é santo, ele não pode habitar com aquilo que é sujo, com aquilo que é pecaminoso. Só que Deus, ele tem um plano para o ser humano. Coração vermelho. Entregou Jesus
ele passou o tempo todo na história, desde Abraão, Davi, Noé, tentando ali, convidando o homem para um relacionamento. Só que não deu, o homem não correspondeu. O que Deus ele fez? Coração vermelho, enviou Jesus. Jesus como homem, que nos ensinou o amor de Deus, ele se entregou por amor aos nossos pecados, e ele provou o teu amor lá na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Com essa morte, nós aprendemos que devemos nos arrepender dos nossos pecados, nos voltar para Deus e aceitar esta salvação que Jesus comprou um alto preço por nós. Coração branco, com essa salvação, nós temos paz, os nossos pecados são purificados, nós somos limpos de tudo aquilo que era impuro, porque Deus, quando olha para nós, ele olha para aquilo que Jesus fez. Então, a humanidade que não crê em Jesus, a humanidade que não olha para Jesus, está em trevas. Então, esse coração branco é o Senhor nos purificando de nossos pecados. E aí, nós temos a esperança, o coração verde, a esperança de morar na glória, temos uma eternidade nos esperando, como a Selma falou, né? Muitas vezes a gente tem medo da morte, porque nós fomos criados, irmãos, para sermos eternos. O Senhor nos criou ali no Éden, a sua imagem e semelhança, para vivermos eternamente. O pecado trouxe a morte ao mundo, mas Jesus trouxe a vida. Coração verde, nós temos a esperança de morar na glória com o Senhor. Nós temos a esperança de que Deus ele vai nos abençoar, nos guardar, nos proteger, até aquele grande dia em que nós compareceremos diante dele, em nome de Jesus. Essa é a historinha, queridos. O que vocês acharam? Amém. Vocês podem melhorar ela, tá? Eu contei aqui sem ensaiar nem nada aqui normalmente, mas essa história você pode compartilhar com qualquer pessoa, entendeu? Com qualquer pessoa. Aí depois, se a Mônica tiver um resuminho, eu tenho aqui colado na minha parede um folhetinho lá de 7 fatos que eu até coloquei no meu Instagram, né? E mostra. Todo crente, queridos, tem que ser capaz, gente, de compartilhar o plano da salvação. Se alguém te perguntar assim, Natália, por que você crê em Jesus? Né? A gente tem que saber explicar a nossa fé, né? Porque o testemunho de Jeová, ele vai saber explicar. O espírita, ele vai saber explicar. O mormon vai saber explicar. O budista vai saber contar a historinha lá do Buda. Nós temos que saber contar, gente, de uma forma poderosa, porque cremos no Deus verdadeiro, no Jesus vivo. Ele não está morto, Cristo está vivo. Empolguei. É isso aí, gente. Vamos embora. É isso. Quer fechar, Nath? Ainda bem, João né? já quer cantar. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus, Mônica. Arrasamos, gente, arrasamos. Jesus arrasa. Nós Vem arrasar com a Jesus. Pela aula maravilhosa. Foi muito bom, viu, gente? Aí a gente vai compartilhando lá os slides com vocês lá no grupo. Mandem as dúvidas, não fiquem com dúvidas, né? É um tema principalmente falar sobre Jesus, como a Mônica falou lá no começo, é muito importante. E ele é autor, consumador da nossa fé. Se nós não conhecermos sobre ele, como que nós vamos nos aprofundar? Se a gente não souber o mínimo, né? Porque conhecer o plano da salvação é o básico para nós, né? Então, a gente precisa mesmo conhecer. Foi uma aula maravilhosa, a dinâmica muito legal, né? E vão compartilhando, tirando dúvidas, até se mandarem compartilhando com a Promônica também, tá bom? Agradecer ela por essa aula. Obrigada, Mônica. Foi muito bom. Então, a gente vai fechar aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O pessoal já falou algumas dúvidas, né? Compartilhou em algumas umas perguntas que o João fez, tal, compartilhou com a gente já. A gente viu que tem algumas dúvidas sobre esse tema também. E vocês vão percebendo, gente, que os temas eles vão se interligando, né? Semana passada a gente falou sobre salvação, que tem tudo a ver com Jesus. E hoje nós falamos sobre Jesus. Então, não tem salvação sem Jesus.
né? Então, um tema vai complementando o outro, tá bom? Aí a gente vai compartilhar com vocês. Por favor, leiam a apostila, leiam os slides, respondam as perguntas. Quando a gente responde as perguntas, aquilo fixa mais facilmente na nossa mente, no nosso coração. Então, se a gente ouvir alguém falando, a gente vai lembrar, poxa, eu sei, eu aprendi isso. Aí você vai lembrar que você respondeu. Então, por isso que é importante responder, tá? E qualquer dúvida, mande para a gente no grupo, no privado, tá bom? Eu vou pedir aqui para o João. Você hora, João, para a gente encerrar? Sim, sim. Depois dá um desafio para eles, Mônica, se eles quiserem. Cada um gravar um áudiozinho, né, compartilhando aí o plano da salvação, que eu acho legal aí saber fazer isso, ou escrever, né, um textinho. Mas assim, a gente vai pensando junto, tá bom? Vamos orar, queridos. Se alguém tiver algum pedido de oração, escreve aí no chat, estaremos orando agora, tá, pessoal? Estaremos clamando aí para o Senhor guardar vocês, abençoar vocês, a casa de vocês, em nome de Jesus, fortalecer, consolidar, fortificar a fé de vocês. Muito obrigado, professora Mônica, pelo carinho. Futuramente ela volta também com outro tema, tá bom? A gente sempre vai trazendo, sempre que possível, querido, a gente traz assim um professor convidado para não ficar só a gente, né? Falando. Cada um tem uma habilidade, um conhecimento a mais, em nome de Jesus. A gente vai compartilhando. Deus é maravilhoso. Obrigado, Nath, por todo o apoio. Obrigado, Bel, Rebeca. Vamos junto. Obrigado a todos. Vamos orar. Queridos, leiam a apostila durante a semana, tá bom? Leiam essa aula inteira. E aí, qualquer dúvida, manda lá no grupo que a gente vai respondendo, tá bom? Esse momento de dúvida, gente, é importantíssimo, tá? É o nosso momento de mentoria, gente. De você, não entendi isso. Fala o que é. Eu estou postando no meu Instagram, nos meus stories, sempre perguntas sobre a aula, tá? Para o pessoal compartilhar. Quem quiser participar dessas enquetes. Domingo é o dia que eu faço isso, tá bom? E é legal, a gente vai trocando. Usando a rede social também, né, gente? Para divulgar o Evangelho de Jesus. Eu estou aqui estendendo um minutinho só, que o pessoal está colocando uns pedidos de oração, tá? Vamos orar pela avó da Jennifer. Vamos orar pelo sobrinho Nauber, para ele voltar para Jesus. Sim, Selma, vamos orar, viu? Vamos orar, sim, por libertação, viu, Isabel? Em nome de Jesus. Jesus disse, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Vamos orar pela Maria Rodrigues, que está com Covid. Em nome de Jesus, vamos declarar a cura. Eu vou orando aqui. Quem tiver mais pedidos, por favor, coloque no chat. Que aí eu vou orando e já vou lendo aqui, e a gente vai orando junto, tá, pessoal? Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossas cabeças, vamos clamar aqui como igreja, tá? Queridos, Deus está no controle de tudo, viu, gente? Em nome de Jesus, Deus, ele não deixou o mundo desamparado por causa dessa pandemia, muito pelo contrário, Deus vai usar essa pandemia para os propósitos eternos dele, porque ele é todo-poderoso, tá bom, amados? Em nome de Jesus, e Deus está fortalecendo a tua igreja. Nos entristecemos pelas mortes, pelas vítimas, mas cremos que a nossa vida está nas mãos de Jesus, tá bom, amados? Vamos orar, então. Senhor Jesus, muito obrigado por esta aula. Abençoe grandemente, Jesus, a vida da professora Mônica, abençoe a casa dela, visita o coração da tua serva, continue usando a vida dela, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo carinho que ela tem, não só pelas crianças, mas em toda a tua história, em todo o teu ministério. Visita, Paizinho, a mãe da Mônica, a filha, a família, os irmãos. Continua honrando a tua filha, recompensa ela, Jesus, por isso. Abençoe também a professora Natália, Senhor Deus, que nos ajuda. Visita a casa, o esposo, os filhos. Fortalece, honra a Nath, Senhor Deus, o amor que ela tem em te servir. E, Senhor, especialmente oramos por cada aluno, Senhor, por cada aluna que está aqui, Senhor Jesus. Abençoe grandemente, Pai, a Jennifer, o Jorge, Senhor. Seja com a Isabel e a Rebeca e a sua casa. Declaramos, sim, libertação, Senhor. Visita a casa da Isabel com a tua cura, com a tua libertação, com a tua presença gloriosa, Pai. Abençoe o esposo da tua filha, abençoe os irmãos, Jesus, Pai. Abençoe para que a Rebeca continue se desenvolvendo, Pai. Prospera ela no trabalho, no seu ministério, porque cremos que o Senhor também tem uma obra poderosa, Pai. Declaramos a tua bênção
sobre a Rebeca, em nome de Jesus, sobre a Isabel. Se o Filho vos libertar, Senhor, verdadeiramente seremos livres, Pai. Então, declaramos aí a libertação e a tua bênção, em nome de Jesus. Visita também a Selma, abençoe a vida dela, Senhor. Fortalece pela tua graça. Abençoe o sobrinho Nauber, Senhor. Pai, toca no coração do Nauber, Senhor. Onde ele estiver agora, Senhor. Estrange ele com teu Espírito Santo, Pai. Faz o Nauber se lembrar, Jesus, de tudo aquilo que o Senhor já fez e que o Nauber retorne, sim, para os braços de Jesus, Senhor. Declaramos que o Nauber ele é escolhido e o Senhor tem uma grande obra na vida deste rapaz. Visita o Nauber, em nome de Jesus. Visita a voz, Senhor Deus, da Jennifer, Paizinho. Declaramos a tua cura, Senhor. Nós cremos que o Senhor cura. Cremos que naquela cruz o Senhor levou nossas enfermidades, o Senhor levou as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras somos sarados. Cremos, Senhor. Visita a avó da Jennifer, Pai. Faz saúde na vida dela, Senhor. Cuida. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, visita também a Maria Rodrigues, Pai, que está com Covid, Jesus. Pai, repreendemos os sintomas dessa enfermidade, repreendemos qualquer sequela, Senhor. Cuida da saúde da Maria Rodrigues. Declaramos, Senhor, tua cura. Pedimos a tua cura, Senhor, da Maria Rodrigues. Abençoe também, Jesus, a Maria Natal, Paizinho, que eu acredito que seja a avó da Jennifer, Pai, conforme oramos, Senhor. Visita, Paizinho, a avó da Jennifer com a tua cura, com o teu cuidado, Senhor. Que a tua mão, Paizinho, com a tua mão de cura, Senhor, possa visitar, Paizinho, todos esses pedidos, Senhor, de oração pela saúde. Oramos pela saúde da nossa nação, Senhor. Oramos por cada vida que está em leito de UTI. Oramos pelos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, recepcionistas, seguranças, Pai. Todas as pessoas, Senhor, que estão trabalhando para cuidar das pessoas que estão sendo tratadas. Senhor, repreendemos essa enfermidade, clamamos que o Senhor venha curar a nossa nação, e que o Senhor venha nos ensinar como igreja também. Abençoe o domingo dos teus filhos, abençoe essa semana, Paizinho, que eles continuem sendo abençoados e a sua fé fortalecida. E é maravilhoso, Paizinho, podemos aprender através da tua palavra. Obrigado pela tecnologia, Senhor, pela internet, proporcionar isso, e que nos dê sabedoria, Senhor, para continuarmos aprendendo sobre o Senhor, para que a nossa vida seja transformada através da palavra de Deus. Muito obrigado, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém. Pessoal, liga a câmera para a gente tirar uma selfie aqui na sala. Zoada minha câmera, velho. Ah, todo mundo. Deixa eu ver se a minha aparece aqui alguma coisa. Ó, nem apareço, ó. LG, tá faltando o Anderson, Adriana, João. O meu tá ruim, né? Jorge. Tá. Vamos, gente. Olha lá, o Jorge. Anderson, Adri, por favor. Cadê vocês? Ó, meu... Hein? Vamos, gente, para a gente tirar selfie. Falta vocês. Cadê? Agora eu tô vendo todo mundo. Muito bom. Prazer, gente. Tá ruim, ó. Tá faltando ainda, gente. Vocês não vão ligar a câmera? Passou aqui, gente. Tirar sim, então, tá bom? Quem tá aqui? Peraí que eu vou tirar. Peraí, gente, rapidinho. Só tô vendo slide. Ah, deixa eu tirar o slide, né?